Boa noite. Eu hoje vou fazer uma certa propaganda, autopropaganda, coisa que eu não gosto. Tem os caras que começam os vídeos, o programa, podcast, assim: ouça até o fim, esse vídeo pode ser retirado a qualquer momento do ar. E ficam 5 minutos explicando por que a importância do podcast ou do vídeo. Eu nunca faço isso e tenho raiva. Quando eu pego um cara dizendo isso, eu nem quero ouvir o que ele tem a dizer, porque geralmente não é nada que preste. Então, mas hoje, então, isso é autopromoção, mas eu vou fazer uma autopromoção hoje. Chegamos lá. Ontem, eu postei no Twitter o seguinte, um acontecimento de ontem da minha vida, minha e da minha mulher. Eu com 75 e ela com 76. Nós fomos ao mercado, supermercado, fomos à padaria, que o pão do mercado não é bom, e teve um terceiro lugar que nós fomos, o Banco do Brasil, que era ontem 26 é o dia em que ela recebe a monumental aposentadoria que ela tem. Observação: a grande maioria das pessoas, nos 3 lugares e na rua, pessoas, aparentemente ao menos, com acima de 60, 65 anos. Raros jovens de máscara dentro do supermercado, luvas também. Na rua, máscara, dentro do supermercado, luvas também. Eu fiquei invocado com aquilo e me deu uma ideia assim. Esse troço tem alguma coisa errada aí. Porque até o momento, até antes de iniciar esse programa, até ontem, eu pensava nisso. Vamos fazer como se chama, confinamento vertical. Os mais velhos, acima de 70, mas eu não estou respeitando, como eu já disse, e não vou respeitar. Só se me prenderem ou me multarem. Mas eu tive pensando depois no seguinte: será mesmo que esse problema não tem um outro significado? Do Cliff Kincaid, a respeito de um outro que já está no meu site também desde ontem, do primeiro-ministro britânico Gordon Brown, que propôs a formação imediata de um governo mundial, porque esta pandemia, ela é mundial, ela é universal. Então precisamos de um governo forte mundial para enfrentá-la. Primeiro, quem decretou pandemia? Um sujeito cujo nome eu anotei aqui porque é muito complicado. Adhanom Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde, ligado ao Partido Comunista Chinês. Ele é etíope e escondeu do próprio país dele a epidemia de cólera que graçou lá há uns anos atrás. E escondeu. Já tem uma carta enviada à ONU com quase 600 mil assinaturas, não passou por mim, senão eu teria assinado também, pedindo a demissão desse Ghebreyesus, sei lá, complicado para boa, parece que é grego. O sobrenome é grego, mas ele é etíope. Ora, esse sujeito decretou pandemia. Até a decretação de pandemia pela OMS, que é um órgão que já está preparado para ser o Ministério da Saúde do futuro governo mundial
totalitário. Até então, até essa decretação de pandemia, as coisas estavam relativamente normais no mundo inteiro. Não havia nada desse tal de confinamento de pessoas dentro de casa. Não havia polícia proibindo pessoas de ir ao parque. Ou como eu soube que houve uma família que estava andando no playground de um edifício, família, um churrasco familiar e para meia dúzia de amigos, mais um pouco, não era nem muito grande, e um vizinho denunciou para a polícia foi lá e mandou todo mundo embora. Em Porto Alegre, eu recebi ontem um Twitter dizendo que velhos nos bancos de praça e parque serão multados, se não me engano, algo em torno de R$500, um pouco menos, um pouco mais, não me lembro, dizia ali a quantia, eu não sei, vai, recolha-se à sua casa. Como eu falei no programa, há 2 programas, não, foi no de ontem, teve também carros na Tijuca dizendo para todo mundo ficar isolado. Tem uma amiga da minha esposa, eu não a conheço direito, porque é uma amiga nova, e que também os filhos não deixam ela sair de casa. Moram fora, os filhos moram noutros lugares, e levam a comida, ou coisas para ela, as compras que ela não pode fazer, não pode entrar em supermercado, levam as coisas, deixam na porta, tocam a campainha, depois deles irem embora ela vai. Ela pega os sacolas com luvas, lava as sacolas com álcool, esse álcool gel, e depois de então é que ela abre o conteúdo lá, os saquinhos de frutas, de carne, do que seja. Isto está uma paranoia total. Por que isto? Leiam o artigo do Cliff Kincaid, que está no destaque do meu site. O artigo, em primeiro lugar, vocês deem uma olhada, está tudo lá no site, heitordepaula.online. O artigo primeiro do The Gateway Pundit. Agora vamos lá, here we go. Ex-primeiro-ministro Gordon Brown chama para um novo governo global para lutar o impacto do coronavírus. E em destaque está o comentário feito pelo Cliff Kincaid, que é um cara que eu sigo desde que a internet existe. Ele é do Accuracy in Media, USA Survival, ele fala em tem vários livros, eu já falei muitas vezes em livros dele aqui que eu tenho, e esse os defensores, olders, os defensores do governo mundial, de um governo único mundial, estão explorando a pandemia para instalar um governo mundial. Diz o Cliff, desde que a mudança climática não conseguiu estabelecer o governo mundial, a crise mundial de saúde terá que fazer isso. Por isso, Greta Thunberg anunciou que é extremamente possível que ela esteja com coronavírus. Parece que está mesmo. Ou é mentira. Ela não foi testada. Agora nos dizem que o mundo tem que se unir para criar um governo mundial financiado por taxas globais para lidar com as futuras pandemias.
Mas é claro, a China já está preparada, esta é a terceira que eles usam. E depois vem gente dizer que não, eles apenas exploraram o problema do coronavírus. Eles não fizeram nada de errado no início. Pelo contrário, eles criaram o coronavírus porque é uma guerra biológica. Eu digo isso desde o primeiro dia que apareceu esse troço. Apenas passei a chamar de vírus chinês depois que o Donald Trump assim o denominou e eu concordei plenamente. Se vocês verem, tem um outro artigo do próprio Cliff, deixa eu ver aqui onde é que está. Sobre a China. Um Frankenstein, monstro de Frankenstein, está devorando o mundo. Se há alguma coisa, diz Cliff, a ser aprendida desse desastre, é que os Estados Unidos, a América, tem que se tornar autossuficiente em termos de medicina e de produção médica e de capacidade para evitar esses conluios com a China. O presidente Trump está se movimentando na direção de America First, políticas de America First, antes que os chineses larguem o próximo vírus. Entenderam? Não sou só eu que estou dizendo isso, é um sujeito que, aliás, tem 10 anos menos que eu, Cliff Kincaid, mas tem muito mais capacidade, muito mais entendimento, e porque ele mora num país muito mais fácil de se aprender as coisas, de se ler as coisas. Não que eu também deixei anos da minha vida, deixei isso de lado e me dediquei exclusivamente à minha clínica, da qual eu vivi e ainda pretendo viver dos restinhos que sobraram dela. Então eu não aproveitei tanto quanto o Cliff, que se dedicou a isso. Ele é jornalista, ele é advogado, é uma série de coisas. Então, Cliff Kincaid está dizendo isso. Melanie Phillips está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, e o Gordon Brown expressou o desejo de estabelecer imediatamente, vejam bem, imediatamente, não deixou de ser uma coisa de futuro para ser algo já, imediato, de maneira que preparem-se, porque o único que está nas mãos do único estadista que é contrário totalmente a isso, é Donald Trump. Em certo sentido, Boris Johnson também. Eu gostaria muitíssimo de dizer que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, também é contra. O Jair Bolsonaro, em quem eu votei, que dizia a China não quer comprar do Brasil, mas o Brasil, este estaria contra. Agora já não sei mais. E a opção pela amizade e bons relacionamentos com o Partido Comunista Chinês. Então, ele tem parte da culpa. Ontem, eu assino, desde que começou essa crise econômica, eu assino a live deles de ontem, e uma das coisas que eles dizem que piorou muito as coisas aqui no Brasil foi a queda súbita de juros. Eu disse isso no início. Eu não sou economista, eu sou psicanalista, eu não entendo nada disso, mas eu digo, não é possível. O que está acontecendo não é possível. Mês a mês baixava 0,25, 0,50. E eles mesmos que entendem do riscado, são os dois feras. Um deles é Rafi e o outro eu não sei o nome, o mais velho, que tem mais conhecimentos.
eu não me lembro do nome dele, mas todo dia eu recebo essa live deles a respeito do desenvolvimento do mercado. Eles estão otimistas, aliás. Agora, nós estamos frente, então, de um problema extremamente grave, que não é o vírus chinês. O vírus chinês é a desculpa para instalar, não digo o fascismo diretamente, mas atitudes fascistas sim, contra a população. Governos assumindo totalmente de maneira totalitária, prender velhos. Aí eu quero voltar a focar nesse programa. Depois, outros programas eu falo mais sobre as coisas mais gerais. Eu às vezes me perco porque eu estou falando de improviso. Por que isolar os velhos? Ontem, quando eu coloquei isso, da minha experiência de ontem, uma amiga da Austrália disse que é estranho, aqui na Austrália também. Os velhos estão todos na rua caminhando, né? E os jovens trancados. E alguns jovens querem trancar os pais e os filhos. Quer dizer, os filhos querem trancar os pais. Não sai de casa, não faz isso. Por quê? Eu não tinha pensado nisso até ler essas coisas. Tenho uma explicação para isso, que aliás foi dada por uma pessoa que respondeu ao meu Twitter a respeito dessa minha saída ontem com a minha mulher, e dizendo, porque os velhos têm mais experiência e já passaram por várias crises e sabem muito bem que essas coisas não são assim. Há chamam de histeria, mas o termo correto não é histeria, é paranoia generalizada. Paranoia em relação a um trocinho microscópico. Isto está muito mais dos jovens. E eu fiquei me perguntando agora, isso foi agora de manhã, depois de ler esses artigos para fazer o programa, eu disse assim, por que eles querem afastar os velhos? Não será porque nós, velhos, eu não me acho velho, mas sou. 75 anos é a realidade. A minha sensação é outra. Por que querem nos afastar? Não será porque nós já vivemos muito, já vimos muitas dessas crises, já passamos por coisas piores do que isso, como o H1N1, aviária. Bom, já não tem mais ninguém que eu saiba vivo que pegou a gripe espanhola, mas quando criança, na minha idade, na década de 40, 50, falava-se muito, os meus pais, a geração acima de mim, do que aconteceu, porque eles viveram aquilo. A minha mãe nasceu em 12, tinha 6 anos. O meu pai nasceu em 9, tinha 9 anos. E então pegaram a gripe espanhola. Quer dizer, pegaram não foram contaminados. Pegaram aquela época. E eu me lembro, meu pai falar que nunca viu ninguém com essa tal gripe espanhola. Sabia-se que tinha, mas ele não teve nada. Quer dizer, as pessoas mais velhas têm certa experiência. Mas tem mais uma cosita. As pessoas mais velhas conhecem também essas tramas políticas comunistas, nazistas, fascistas. E aqui eu me fiz uma outra pergunta. Por que tiraram o Papa Bento XVI, que está prisioneiro incomunicável no Vaticano, e colocaram um Papa jovem, latino, que não passou por nada disso? Mas o Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, ele passou pelo nazismo. Ele foi obrigado. As más línguas comunistas querem dizer que ele foi, porque ele foi da juventude hitlerista, Hitlerjugend, que ele era tão nazista. Mentira! Isso é falso. Ele foi obrigado. Nenhuma criança daquela idade que não entrasse para a Hitlerjugend, os pais eram os responsáveis e podiam ser presos.
Ninguém podia recusar que o seu filho fosse para Hitlerjugend. Ninguém. E por isso ele esteve lá. Ele era de família católica, manteve-se católico, mesmo usando aquele ridículo uniformezinho de calças curtas e camisinha marrom e gravatas, né, preta, e levantando o braço para aquele bando de canalhas. Ele passou por isso. Ele é um perigo para esse pessoal da nova ordem mundial e da tentativa de fazer um governo mundial. Um outro Papa já esculhambou com esses caras direto. Deu um trabalho desgraçado para essa gente que queria implantar o governo mundial. João Paulo II, que passou pelo... Este, então, teve uma experiência fantástica. Esse é lamentável, mas fantástica. Passou pelo nazismo e pelo comunismo. Karol Wojtyła era padre durante a Segunda Guerra Mundial. Depois foi bispo e tal, e chegou a cardeal primaz da Polônia. Mas ele, mesmo durante o regime comunista, quando ele foi escolhido Papa, dizem que o então general Jaruzelski, que era o então ditador comunista da Polônia, disse que o cara entrou em pânico, porque sabia o que vinha por aí. Então, eu fiquei pensando isso. Querem me chamar de maluco, de paranoico? Não faço questão que não chamem. Mas eu estou pensando que estão tentando isolar todo mundo que passou por certas experiências e que tem essas experiências dentro de si. Wojtyła, junto com Reagan e com Margaret Thatcher, uma conjugação difícil de voltar a acontecer, mas aconteceu. Estaria acontecendo agora se Bento XVI fosse o Papa, com Boris Johnson, mais ou menos, digamos, uma meia Thatcher, e Trump, que é o melhor até que o Reagan em alguns aspectos, que enfrentar melhor, conhece melhor as coisas. Então, o que é que nós estamos, por que essa barbaridade de trancar os velhos em casa? Para não atuarem, para não falarem das experiências que tem e da falta de medo. A maioria não está com tanto medo assim quanto a juventude, que já foi treinada para aceitar um governo forte. Terceiro artigo que está no meu site também, que eu recomendo, que é de ontem, não sei se está aqui ainda, é sobre o Leviatã. Saiu aqui, foi distribuído, sobre o Leviatã de Hobbes, que está se formando. Esse Leviatã já está ontem, deixa eu ver se eu lembro em que país foi. Em Taiwan. Veja bem, Taiwan é a China livre, né? Bom, um sujeito deixou o celular dele, foi dormir. Os celulares estão todos controlados pelo governo de Taipei. Taipei é a capital de Taiwan. Todos estão controlados. Ele deixou o telefone acabou a bateria. Às 7h30, o telefone acabou a bateria. Isso está escrito, hein? Estou citando de memória, mas tá no Twitter. Às 8h15, recebeu 4 ligações de diferentes órgãos do governo. O que estava acontecendo com ele? Às 8h20, 5 minutos depois, a polícia bateu na porta. Sabe por quê? Entenderam por quê? Porque se o telefone está desligado, ele pode ter desligado de propósito era um senhor, para romper com as determinações do governo.
É isto que vocês vão enfrentar, e isto eu recomendo. Aí vem a propaganda. Eu digo como isto se formou. O meu livro, que está à venda, alguns já compraram, recebi elogios, não recebi nenhuma crítica até o momento, e mesmo nos comentários que fizeram do livro, até o momento não houve crítica contra, houve elogios ou nada. Eu conto como isto foi formado. Aí, não é o atual, mas o atual eu posso vou começar a pensar em escrever um novo, para incluir essas coisas que estão acontecendo. Há tempo já que eu tenho percebido isso, e estou notando que esse troço está se encaminhando muito mais rápido. O meu livro mostra a história disso até o momento, até o governo Obama. Eu não entrei no governo Trump, porque seria um livro grande demais, já está com 315 páginas. Quer dizer, incluindo várias de bibliografia, porque eu escrevo com muita bibliografia, porque eu não quero ser acusado de dizer, está chutando, está lá, vai lá e lê. E como é online, é leitura online, você clica e já está direto no lugar. A grande vantagem de ler online. Tem a desvantagem de não pegar o livro físico, que é muito melhor, mas a vantagem é, você clica no link e já está lá onde está. Não precisa nem comprar o livro, às vezes, porque eu cito o capítulo, está lá o... Tá bom. Então, eu estou fazendo essa propaganda, sim, porque eu sei o que eu conheço e o que eu escrevi. A origem disso tudo está nesses movimentos totalitários, comunista, nazista e principalmente quem fundou, quem financiou tudo isso durante anos, que foram as grandes fundações isentas de impostos americanas. Está lá, comprem, quem não comprou ainda, e vejam como isto chegou ao que está acontecendo agora. Porque há um histórico, as coisas não aparecem. Gordon Brown não escreveu esse artigo defendendo o governo mundial imediato. Do nada, saiu da cabeça dele, acordou de manhã e pensou, olha, precisa um governo mundial. Não, isso vem em preparação há muitos anos, já foi destruído por Reagan, pelo Papa João Paulo II, Margaret Thatcher. Já teve muita gente que atrapalhou os planos dessa gente, da ONU. É por isso que a Organização Mundial de Saúde é que decretou a pandemia. Não estou dizendo que não tem gente morrendo, não estou dizendo que esse vírus é criminosamente fatal, sim, crime chinês, do Partido Comunista Chinês, mas que está sendo usado pela própria China. Aliás, é um outro artigo que eu falei para o Frederico colocar no site agora. Já falei esse. É o artigo do Cliff Kincaid. A China está por trás disso tudo. Os tentáculos da China estão por trás disso tudo. Não entro nesse livro. Não entro só no sentido só entro como que foi eleito Bill Clinton e o que ele fez para proteger, inclusive, espiões chineses colocados dentro dos Estados Unidos em áreas estratégicas. Tá lá. Eu não sou, já disse, de fazer propaganda, mas isso eu tenho que fazer. Porque isto aí que está acontecendo, eu consigo entender perfeitamente bem por quê. Porque isso não passa da versão atual daquilo que já vem se formando há muitos anos. Principalmente, e é um dos pontos principais do livro, é as transformações da educação americana que se espalharam para o mundo inteiro. É por isso que essa juventude obedece como robô
aos governos, porque não sabem nada. Não lhes ensinam coisa nenhuma, ensinam besteira. Aqui, na Europa e nos Estados Unidos. Não é culpar Paulo Freire. Paulo Freire tem uma pequena culpa aqui no Brasil, mas isso não é a grande coisa. Tem gente muito pior, que eu falo lá no livro, não vou citar aqui, vão lá dar uma lida se quiserem. Quem quiser, que compre. Está até barato, está R$ 34,90, não é tão caro assim. Então, o isolamento dos velhos tem este sentido, porque somos nós, não sou só eu que poderia escrever esse livro, eu posso porque eu estudei também, mas muitos de nós, da nossa idade, têm essas experiências e podem ver o que está acontecendo. Por isso, eu encontro a maioria de pessoas no supermercado, sem máscara, sem nada, como eu e minha mulher também. A minha mulher saiu agora de novo, foi para a farmácia, e me desculpem os que acham que eu estou me arriscando demais, eu sou responsável pela minha vida, não é o governo que é responsável pela minha vida. O governo, e eu acho que esta é uma função essencial do governo, orientar, não impor. Porque enquanto nós deixarmos o governo impor, nós estamos colaborando para a chegada de um governo mundial totalitário. E lá no meu livro está explicado também por que só pode ser totalitário. Não pode ser democrático. É impossível. Não se manteria por um ano um governo mundial democrático. Por mais que a Federação Mundial dos Federalistas diga isso, que é um federalismo, aliás, esse artigo do Kincaid fala muito sobre isso, e eles falam que seria eleições e tal, não vai haver nada disso, vai ser igual à China, vai ser igual ao que era a União Soviética, ou a Alemanha nazista, ou o primeiro de todos, Il Duce, aliás, aonde já está havendo um ressurgimento do fascismo, nessa absurda, esse absurdo confinamento que está havendo lá. É claro, aliás, eu acabei de ver aqui que o Brasil é o 19º em número de casos e o último em número de fatalidades. Onde menos se morre do vírus chinês é aqui. Claro. Por quê? Nós temos um clima tropical. O vírus não gosta muito disso, ele gosta de frio. Talvez até espero que a Greta Thunberg mude de ideia se ela está com o coronavírus. E outra coisa, já foi dito por muitos, eu não entendo muito disso, mas já foi dito por muitos que a dieta básica do brasileiro é uma das melhores que existe. Carne, arroz, feijão e salada. E batata frita mesmo que seja. Quer dizer, isto é uma das recomendações, um dos grupos de risco são as pessoas desnutridas. Aliás, quando eu falei no programa de ontem, em várias outras que ninguém pensa do grupo de risco, eu não citei os vegans e os vegetarianos. Eles também são grupos de altíssimo risco, porque não comem comida, não comem proteína animal. Os nossos animal não é de peixe, então, que o peixe, todo mundo come peixe. Eu estou cheio de ômega 3, estou ótimo. Tá nada, isso não vale nada, isso é propaganda. Isso é pura propaganda de laboratórios que fazem remédios com ômega 3. Quem não gosta de peixe vai lá e compra o remédio. E se top de dinheiro. E o cara não tem nada. Só proteína animal, porque nós somos animais. O nosso sistema imunológico funciona com o sistema imunológico da vaca, do macaco, e não dos répteis, por exemplo. Nós temos isso. Claro, vamos dizer, mas a vaca é vegetariana. Ok, mas ela é vegetariana, mas ela nos dá a carne.
esse grupo também é um grupo de risco. Mas eu não proponho também, de maneira nenhuma, jamais apoiaria uma ideia de proibir que as pessoas comam o que bem entendem. Governo não tem que mandar na alimentação nem na vida das pessoas. Se há alguma orientação para dar, o governo que a dê. Se houver alguma relacionado com isso, eu chamo a atenção para vocês, eu até ontem disse, eu lanço a candidatura do Osmar Terra para ministro da Saúde já. Ele disse, medidas como o confinamento das pessoas em geral não têm efeito prático nenhum para acabar com a epidemia. Eu estou repetindo isso aqui há tempos. Vejam, tem esse vídeo, tem um outro vídeo, ele entrevistado, não me lembro o nome do rapaz, mas é um grande economista, é um economista com um epidemiologista falando sobre a situação econômica e epidemiológica do Brasil. É um vídeo fantástico. Eu não sei agora se foi colocado no meu site ou não. Então, bom senso, e principalmente, bom senso é algo que você tem ou não tem, mas adquire-se com o tempo. Os velhos têm muito mais bom senso. Não venham com essa história que, você se acha grande coisa porque está velho. Eu entendo mais porque eu vejo aqui as estatísticas da ONU. Ah, bom, continue vendo. Eu adoro aquele livro, How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística. Para terminar o programa, um amigo me perguntou o que é o tal establishment. É algo difícil de definir, muito difícil de definir, mas pode-se dar algumas partes. O Partido Democrata Americano é o establishment em si. As grandes fundações, Ford, Rockefeller, etc., 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 vocês vão ver lá no meu livro detalhes sobre essas fundações, detalhes sobre o que elas fizeram. No Bilderberg Club, que é tão famoso, ali não se trata nada, ali simplesmente se discute tudo que as fundações já estão projetando fazer e como fazer. É um grupo de coordenação que se reúne anualmente. Então, ali pode se chamar. O Clube Bilderberg é o coordenador do establishment mundial. Outros membros, as famílias reais europeias fazem parte disso. Todas, principalmente a inglesa. Todas fazem parte do establishment mundial. Mesmo, por exemplo, que a rainha Elizabeth não tenha, ela em si, uma ideia de globalismo, não sei o quê, pode ser que ela não tenha, parece uma pessoa um pouco melhor orientada, mas eu estou falando do conjunto, não só família real, como a nobreza inglesa, a nobreza dinamarquesa, toda essa. Onde é que está acontecendo os maiores desastres? Nos países, com exceção da Itália, que é uma bagunça, como o Brasil, são em países que têm uma certa nobreza, ou como nos Estados Unidos, que há uma aristocracia não nobre, quer dizer, não de sangue, que são as grandes fundações, as grandes famílias que mandam no país, e que Donald Trump representa um grande perigo. Outra parte do establishment, às vezes, é o Vaticano. E agora com Bergoglio lá. Não era. O grande risco que tiveram que isolar Bento XVI é exatamente por isto, na minha opinião. Não sei se é. Mas esta é a interpretação que eu estou dando hoje pela coisa estranhíssima de um Papa renunciar ao papado. Nunca aconteceu isso. E ficar lá como Papa Honorabilis. Então, o establishment é tudo isso. Entra também as grandes empresas japonesas,
entra o Partido Comunista Chinês. Sim, porque as ligações, como era o Partido Comunista Soviético, e agora Putin, que quer ficar até 2036, fazer uma reforma da Constituição, como Xi Jinping já fez, quer dizer, vai voltar Rússia e China igualzinhos como eram no tempo da Guerra Fria. Mas eles vão, dois bicudos não se beijam, eles vão também começar a brigar entre eles. Então, em certo sentido, de uma maneira geral, o que é o establishment que quer esse governo mundial? É isso que eu estou dizendo aqui. Eu fico por aqui, desejando a todos um bom fim de semana. Que ninguém pegue esse vírus chinês e que tomara que imediatamente esse governo se dê conta de que tem que abrir, tem que funcionar, o país tem que ir para frente para não falir todo mundo. Às vezes tem gente que está me chamando de desumano porque eu não estou vendo o número de cadáveres. Vocês vão ver, vocês que defendem isto, estou falando agora para os que defendem esse confinamento, o número de suicídios, o número de falências e de aumento do roubo, porque tem pessoas boas, que têm uma índole boa, que são capazes de aguentar ou até se matam, e tem os de má índole, que dizem, bom, eu não estou ganhando dinheiro, meu salário, estou desempregado, eu vou roubar de alguém. Vocês vão ver tudo isso, se não for imediatamente reaberto o mundo. Aliás, Trump já está falando nisso. Ele tinha dito Páscoa, mas provavelmente será antes da Páscoa. E principalmente no Brasil, com esta estatística que veio agora, de que é o país com o menor índice de fatalidade. Vamos em frente, seus prefeitos e governadores. Eu quero, ultimamente, dizer uma coisa. Uma decepção que eu tive foi com o Ronaldo Caiado. Caiado se uniu também com Dória, Witzel e etc. para destruir o Brasil, a economia brasileira. E hoje eu sigo ele ainda não me bloqueou. Eu sigo ele. Ele diz, primeira morte em Goiás. Lamentável. Era uma senhora de 66 anos, diabética, hipertensa, com doença cardiovascular e pulmonar. Até quem me mandou, um amigo que me mandou esse tweet, ele disse assim, mas dá para atribuir a causa da morte ao coronavírus? Então, antes de terminar, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha que provavelmente alguns já passaram e alguns vão passar no futuro. Quando cirurgia de catarata. Eu, há uns 6 anos atrás, acho que foi 14, eu tive que me submeter à cirurgia dos 2 olhos, catarata. Estava avançando, chegou um momento que ela ficou, como se diz, madura, vamos operar. O cirurgião é um cara que gosta muito, a minha mulher também operou 1 ano ou 2 depois, gosta muito de dar uma aulinha antes. E uma das coisas que ele disse, eu como médico entendi toda a primeira parte, mas ele disse o seguinte, olha, cada vez que vocês disserem que vão fazer uma cirurgia de catarata, vai aparecer gente dizendo, rapaz, isso é muito perigoso, eu conheço fulano que ficou cego, não sei quem. Mas não deu outra. Não deu outra. Quando eu dizia que eu ia fazer cirurgia de catarata, todo mundo conhecia alguém que ficou cego na cirurgia de catarata, o que é uma coisa raríssima. E eu me lembrei disso porque esse caso dessa senhora lá em Goiânia, em Goiás, não sei onde foi, me lembrou o caso de um amigo, que até agora, quando eu parei de trabalhar, foi uma despedida emocionante, porque é um cara que tem banca de jornal, são 2 irmãos, da mesma cidade do meu avô, Paula, na Calábria, mas eles são rato. Somos amigos há anos, eu tinha conta com eles ali na banca de jornal, tudo, e eu me despedi. Este
um deles, o Francesco, ele me disse assim: olha, o fulano de tal, acho que era Gilberto, ficou cego depois da cirurgia de catarata. Sabe quem era o fulano de tal? Bom, era um sujeito que eu não me lembro bem o nome, porque como ele me chamava de Lula, me achava parecido com Lula, eu chamava ele de Obama, porque ele é negro. Trabalhava numa casa de câmbio, onde eu, na época da hiperinflação, botava o restinho que sobrava, se sobrasse, em dólar, porque não dava para aguentar. Ele trabalhava com dólar e também turismo. E ele ficou realmente cego do olho esquerdo e 20% da visão do olho direito. Por quê? Hipertenso, glaucoma, que é hipertensão intraocular, mas não é só hipertensão, é algo incurável pelos métodos tradicionais. Diabético. Ora, é o tipo do paciente que antes de operar o médico deve dizer: eu acho que não vai se conseguir nada. Então, é bom senso médico. E agora o seu Caiado deixou de ser médico e passou a ser governador político a dizer que uma senhora de 66 anos com todo esse acometimento físico faleceu de coronavírus. Ora, seu Caiado, volte a ser médico. Boa noite a todos. Obrigado.